Prestem atenção, porque ele não está só dando um depoimento, ele tá dando uma palestra no TED, está contando a história dele, e ele conta um ângulo muito interessante sobre a coisa do outro, né? O que o outro me diz e o que eu só verbalizo, mas não acredito de verdade, que, ou seja, eu ainda não aceitei de fato, ou eu ainda estou com um inconformismo disso. É muito legal, a visão que ele coloca é maravilhosa. Ó, prestem atenção, tá? Porque se nem você acredita em você, não vai querer que o outro acredite. Eu passei no vestibular e lá me formei em graduação em ciência da computação, enfim, logo em seguida eu passei no mestrado em engenharia de software na COP, da UFRJ, hoje me formei em mestre, e aí eu consegui, graças a Deus, identificar quase de certo tamanho eu era o mestre. Eu consegui um emprego como estagiário em uma das maiores empresas televisivas do Brasil. Logo em seguida, fui efetivada. Não estava satisfeito com o meu salário. E aí resolvi fazer o concurso, onde passei para auditor no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Hoje ainda sou concursado lá e, graças a Deus, sustento a minha família. Eu pude verdadeiramente provar que eu sou igual a todo mundo. Nascimento da minha filha Luísa. Ela nasceu com 51 centímetros, ou seja, meu tamanho já. Ela não tem displasia diagnóstica. E mais uma vez, a vida mostrou para mim, Léo, você é igual a qualquer outra pessoa. Porque assim que ela nasceu, começou a vir diversas questões na minha cabeça, que tipo de super-herói você para minha filha. Porque os pais são super-heróis, podem tudo. Os pais jogam os filhos para o alto, eu ia conseguir. Os pais carregam ele no colo, eu já não consigo mais carregar ela direito, ela é grande. E começou vários questionamentos, até que caiu a ficha e eu descobri e aprendi duas grandes coisas. A primeira é que a vida estava me dando uma oportunidade ímpar de eu ensinar para minha filha, sem precisar fazer nenhum discurso, apenas com a minha convivência, que todos nós, os super-heróis, os nossos pais, nós somos frágeis. E isso não é motivo de vergonha, nem nos faz maior nem menor que ninguém. É uma condição humana. Todos nós verdadeiramente precisamos da ajuda do. Dois pontos aqui já para anotarem, tá? Que a pessoa que não entende a fragilidade humana, que nós somos frágeis, cada um tem a sua fragilidade, a sua deficiência, a sua compulsão, a sua própria arrogância, cada um tem a sua fragilidade. Todas têm, todo mundo tem, tá? E a segunda coisa, nós somos dependentes das pessoas. A pessoa, nessa visão ridícula que a sociedade, que a linguagem social impõe para a gente, da gente ser independente, claro, a gente não pode passar da dependência, né? Tipo, ó, não trabalho, estou dependendo dos meus pais com 40 anos. Não, não é disso que eu estou dizendo. Tá? Não vamos deturbar as palavras. Nós somos... Eu não sou aqui como professor, não sou dependente de vocês. Existe professor sem aluno? Existe aluno sem professor? Existe terapeuta sem paciente? O terapeuta é dependente também? Todos somos. Eu sou dependente da minha esposa, como ela é de mim, como eu sou do meu filho, como somos todos dependentes. Todos. Eu sou dependente que exista um hospital, que exista uma polícia, que exista. Nós somos todos dependentes em vários graus diferentes. E a pessoa que não consegue entender se ela não pede ajuda, nós sabemos por causa do orgulho, né? Então, nós aqui, das virtudes, sabemos de trás para frente o porquê. O orgulho, quanto maior o orgulho, maior a vaidade, ela não quer mostrar a fragilidade. Então ela não consegue pedir ajuda. As pessoas que não conseguem pedir ajuda é porque elas não conseguem reconhecer a fragilidade humana delas. Anotem isso. As pessoas que não sabem pedir ajuda é porque elas literalmente não conseguem reconhecer a sua fragilidade. Tá? E aí a gente vai estudar isso hoje, que é a couraça de caráter, tá? Que é a matéria de hoje. Vamos lá, vamos continuar. E o segundo ensinamento que me chocou muito
foi que eu descobri, pela primeira vez na minha vida, eu estava sendo preconceituoso comigo mesmo. Eu coloquei as minhas dificuldades acima da minha potencialidade, coisa que eu nunca aprendi, eu fui ensinado. E aí, eu fui dar conta disso quando a gente deixou, tem gatos em casa, a gente deixou os gatos entrarem. E no momento, Ó, terceira coisa. O quanto você é preconceituoso com você. O quanto você, não você se odeia. Ah, é. Eu falei que não ia entrar porque achei a Júlia estar quietinha, deitadinha. Não, tá, ela Fazer foi. vocês levantar. Os áudios aí, meus amores. Ó, então vamos voltar aqui. Quebra o raciocínio. Não tomar um pouco mais de cuidado. A questão da... Ô, inferno, o que eu tava falando? Porra. Coisa importantíssima. Né? Quanto você é preconceituoso com você. Preconceituoso. Nós temos, nós acreditamos que o outro vai ser preconceituoso conosco. Então, uma forma de defesa, lembra que isso é um mecanismo de defesa. Olha que loucura. Como mecanismo de defesa, eu sou preconceituoso comigo antes, para que o outro não veja. Para que eu não seja julgado pelo outro. Para que eu não me exponha. Então, por que a gente vai abordar hoje? Vergonha e timidez. Então, por que eu não me exponho? Antes, um elemento, um objeto antes de não se expor, que já está lá instalado na couraça de caráter, já é um julgamento sobre si mesmo. Como mecanismo da fantasia de que o outro está te julgando. Ou que ele vai te julgar. E você se julga antes. Então aí você acaba sendo o seu algoz. E você fica se julgando em tudo. Em tudo. Até coisas que ninguém liga. Tá? Porque a gente não pode nem se importar com o que as pessoas ligam. Mas tem coisas que a gente é preconceituoso, até as coisas que os outros nem ligam. E a maioria das coisas os outros não ligam. Porque todo mundo está dentro do seu mundo interno, também com a própria angústia e estagnação. Tá? Que é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Couraça de caráter, vergonha e timidez e angústia de estagnação. Tá? Então, deixem como exercício para vocês, tá? Qual é o preconceito que eu faço comigo. Sobre que elementos, sobre quais elementos, sobre quais coisas eu sou preconceituoso comigo. Vocês vão se assustar. Se vocês tiverem coragem, a virtude da verdade e a motivação da evolução, vocês vão conseguir admitir isso para vocês. Tá? Um aluno de virtude, um técnico de virtude, tem que saber que os elementos que muito a psicanálise chama de inconsciente é porque nós somos arrogantes e não queremos lidar nem com nós mesmos. Nós não queremos lidar com esse elemento. Não tenho ferramenta para isso, meu orgulho é grande demais, não tenho um entendimento de verdade sobre isso, não tenho a equação resolvida sobre esse elemento. Então, é muito mais fácil recalcar esse elemento. Tá? Quando a gente usa a virtude da verdade, a gente está dizendo sobre todos esses aspectos. Tá? De mesmo que eu não tenha resultado sobre isso, mesmo que eu não tenha como lidar com isso, é isso de fato que acontece. É isso de fato que eu sinto. Bom, após essa verdade, a gente chegar na verdade, a verdade é uma das virtudes mais poderosas. Porque não estamos falando de verdade e mentira, não é disso que nós estamos falando. Quando é uma coisa muito mais profunda, é a verdade que você não conta para você. É a verdade que você não deixa se revelar sobre você. As coisas que você odeia, que você tem medo. As coisas, os seus preconceitos sobre si mesmo. É as suas verdades. Que às vezes elas são feias para a linguagem externa. E às vezes nem verdadeiras elas são. Mas como é que a gente vai aprender para a gente evoluir a partir daquela verdade que é feia?
ou daquela verdade que ela nem é verdade. Eu que estou vendo errado, eu que estou olhando pelo ângulo errado, e eu preciso de uma visão externa para equalizar um pouco aquele ângulo de visão sobre aquele objeto. Como é que eu vou dar oportunidade de eu ter um outro ângulo de visão ou de eu aprender sobre aquela coisa, se eu não revelar para mim mesmo? Como? Fala para mim, como é que a gente consegue andar na vida se o grande objetivo da existência humana é a evolução? O primeiro passo é antes da aceitação. Porque eu vou aceitar o quê se eu não reconheço? O que eu vou aceitar? Eu preciso de aceitação. Eu vou aceitar o quê? Eu não reconheço. Eu nem reconheço. Eu sou tão orgulhoso que eu não reconheço o elemento na qual eu sou preconceituoso, que eu não sei lidar, que eu não tenho elemento, eu não tenho inteligência, eu não tenho informação, ou estou vendo pelo ângulo errado. O que é uma dor, o que é uma angústia, o que é um sofrimento. Qualquer elemento desse, que eu não tenho ferramenta para lidar, eu tenho que começar com a verdade. Entender do que nós estamos falando em verdade na linha da psicanálise? Então, falando, a pessoa ela é sincera. Apenas, entendeu? Apenas isso. É isso também. Vai ser uma pequena parte. Tudo bem? Nós estamos falando de mecanismos de resistência, de couraça e de caráter, quando nós falamos sobre verdade. Tudo bem? É uma questão técnica dentro da psicanálise. Tá? Vamos lá, vamos ver o vídeo dele. Que ela viu o gato, ela ficou morrendo de medo, porque estava dentro da sala. Ó, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Coisa que eu nunca aprendi, eu nunca fui ensinada. E aí, eu fui dar conta disso quando a gente deixou, tem gatos em casa, a gente deixou os gatos entrarem. E no momento que ela viu o gato, ela ficou morrendo de medo, porque estava dentro da sala. A primeira reação dela foi correr em meus braços, pular na minha cabeça, puxar no cabelo, me segurar para você enrolando meu guiar pela sala. E nesse momento, ela está falando para mim, sem pronunciar nada, pai, você é igual a qualquer outro pai. Para ela não importa se eu sou alto e baixo, eu sou o pai dela e ela confia que eu vou cumprir de qualquer maneira. Na verdade, ela está falando lá da minha alma. Lá dentro. Tipo assim, pai, você não fala para todo mundo que é igual a todo mundo? Você não acredita nisso? Pai, haja como pai. Porque para mim, você sempre será meu pai e meu super-herói. Eu quero perguntar para você, será que você se considera verdadeiramente igual a todo mundo? Ou, da primeira vez que você olha no espelho, você está fora dos padrões, você se sente inferior a outra pessoa, ou porque você não conseguiu um emprego, não passou naquele cargo que você queria, naquele mesmo momento você se considera inferior a todo mundo. Eu acho que você se considera não merecedor de algo. Se sim, isso também é preconceito com você. Porque dê oportunidade, dê chance para as grandes surpresas que a vida pode aprontar para cada um de nós. Porque, no fundo, todos nós somos iguais, apenas temos dificuldades diferentes. Sacaram? Quando a gente for trabalhar com deficientes, a primeira coisa que a gente tem que entender no deficiente é se ele acha as pessoas que não têm a deficiência melhores do que ele. Logo, ele é preconceituoso com ele. Entender? A gente tem que revelar. Porque se a gente pergunta diretamente, você é preconceituoso contra a sua deficiência? Ele vai falar não. Ok? O psicanalista não pode ser direto, porque a gente está falando, a gente quer tirar a verdade que está por trás da defesa, por trás das resistências. Então, a gente no discurso, a gente tem que ler o que a gente leu aqui, ó, no Léo, nesse ator. Ele percebeu que ele falava para todo mundo, eu faço tudo, eu sou igual a todo mundo, eu sou igual a todo mundo, eu posso fazer tudo. O discurso era um. Mas, na hora da ação,
para proteger uma filha, para entender como ele é pai, na ação, no comportamento, tinha uma... Vocês aprenderam na aula passada. O que tinha uma? Inibição. De uma inibição, de uma restrição, de uma função normal. Qual é a função normal de um pai? Apareceu o gato, a filha tá com medo, eu vou lá. Pô, peraí, ó, o gato, tal, tal, tal. Ele não teve, porque ele não conseguia se ver como esse, com todas as qualidades da função paterna. Ele conseguia? Então ele falava, eu faço tudo, eu sou igual a todo mundo, eu sou igual a todo mundo. A atitude, o comportamento era igual? Não. Pronto. É assim que a gente tem que lidar com o deficiente, entendeu? Ou seja, olha, eu sou igual a todo mundo, sou igual a todo mundo. Não, não ligo para minha deficiência visual. Ah, eu não ligo porque eu não tenho um braço, eu não ligo porque eu não tenho a perna, eu não ligo porque eu estou numa cadeira de roda. Eu faço tudo. O que você tem que fazer? Ver a vida, escutar a vida e ver e perceber o que ele não faz. E começar a questionar. Mas por que você não faz isso, 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 isso? E começar a comparar com outras pessoas que não têm aquela deficiência. E ver o quanto ele acha que aquelas pessoas têm mais facilidade na vida, que elas têm mais vantagem, que elas tiveram mais sorte, que ele teve azar. Porque naquela posição do eu tive azar, sabe assim, ó, tem muitas pessoas, e, gente, eu não vou falar a maioria, porque a gente não tem um dado estatístico disso, isso é impossível, essa estatística, tá? Então, é um número mágico que eu vou falar aqui, tá? Mas me parece mais de 80% das pessoas, elas não se veem como agraciadas por Deus. Falar, puxa, eu sou sortudo. Eu sou um sortudo. A vida não é difícil para mim. Não, não. A vida, puta, a vida é fácil para as outras pessoas. Para as outras pessoas, ela é fácil. Tem um cara lá ganhando dinheiro, para a Anitta, que é famosa, para esse, para esse, para esse. Essas pessoas são sortudas. E elas nasceram com mais competência, com mais qualidades e com mais sorte que eu. E eu não nasci. Eu tenho muito mais dificuldades do que as outras pessoas. Alguém sente algo parecido? De verdade. De verdade. Sem o texto, sem o discurso estudado, né, da motivação, da religião. Não, aquilo lá que está lá dentro de você. Que quando te incomoda, está lá. Porque esse pensamento está em todo mundo. E enquanto a gente não vencer ele, não estourar essa bolha e falar, não, a vida é um caos mesmo. Todo mundo tem a sua dificuldade, a sua limitação, a sua fragilidade. Essa é minha para o meu aprendizado. Se eu comparar do vizinho, a dificuldade, a prova é dele, a dificuldade é dele, o caminho é dele. Ele tem um caminho. Ele tem uma coisa a evoluir, eu tenho outra. Se eu comparar, olha a loucura que já é comparar a minha dificuldade, a minha existência com a outra existência. É uma loucura total. Porque aquele cara tem que aprender a lidar com dinheiro, então ele vai ter muito dinheiro. Aquele cara vai ter que lidar com poder, então ele tem muito poder. E aí você tem que lidar com a escassez. Porque vai mexer com a sua vaidade. Pronto. Não adianta. Ele tem uma situação que ele vai ter que estimular a virtude X nele. Você vai ter que estimular a Y nele. Por isso que um técnico em virtude, um psicanalista de virtude, ele tem que olhar aquele indivíduo, né, na sua individualidade. Né? Por mais que a gente quer levar ele mais virtuoso, mas o item na qual ele não é virtuoso é individual. Tem um item muito particular em cada um aqui, ou vários itens, né? Mas tem um que é o estouro da boiada, é o que está prendendo o pé. Vocês conseguem reconhecer qual é das virtudes que está prendendo o seu pé? Cara, se eu fosse mais brando, putz, eu ia perceber mais as coisas, não ia ser impulsivo. Olha, se eu aceitasse mais as dificuldades, algo que vocês conseguem identificar e trazer, na verdade, qual é essa virtude que está faltando? Porque é isso que você vai olhar para o teu paciente. Eu falo assim, você está passando essas dificuldades. Me conta a sua vida. Minha dificuldade é essa. Meu drama, meu passado, meu inconsciente, meus elementos, meus desejos. Você vai olhar para tudo aquilo e fala assim, esse cara não está sabendo lidar com a dor
com a fragilidade da vida dele, com o sofrimento, com as angústias atuais dele, com a vida atual, não só do passado, porque ele não tem esta competência. Se ele tivesse essa competência, ele não estava assim. Vocês entenderam como é o pensamento do olhar terapêutico para o paciente? Entenderam? Isso é tão importante que eu estou dizendo aqui. Tudo bem? Depois, no vídeo, vocês escrevam bastante. Só. Ponto principal da sessão, você sabe? O olhar terapêutico é o que te falta. E não é o que te falta na versão lacaniana do desejo, do buraco, da falta lá inconsciente. É que competência te falta porque você não está conseguindo lidar com esta falta. Do abandono, você não consegue perdoar teu pai, você ainda está ali numa posição infantil, querendo o amor, querendo o carinho, você está na posição da criança desejada, você ainda quer se vingar, falta perdão, falta humildade, deixa o outro errar com você. Quem aqui tem a capacidade do perdão? Perdão mesmo, que é deixar o outro errar comigo. Não é difícil? Quando a gente é ferido em algo que a gente realmente é ferido, não é em qualquer coisa. Naquilo que te dói de verdade. Um cara que te humilha, um cara que arrancou seu dinheiro, um cara que te traiu, só roubou sua empresa. Esse cara que te feriu de verdade. Você consegue deixar que ele erre? Porque perdoar, antes de eu liberar o meu perdão, eu tenho que permitir que o outro erre. Eu tenho que já começar a aceitar que todos estamos em evolução. E às vezes eu fui objeto do outro. Eu fui objeto de prova do outro também. E eu tenho que entender que eu sou, às vezes, esse objeto. Que o outro vai passar na minha vida e ele não conseguiu passar. Pela X prova dele. Que aquela prova era com ele, mas passou no meu pé. E machucou. Eu vou permitir que o outro erre comigo? Eu vou permitir que os outros não reconheçam quem eu sou? Pô, eu sou muito mais... Cara, o outro tá falando que eu sou isso ou aquilo. Os outros estão achando que eu sou uma tal pessoa, mas eu sei que eu não sou essa pessoa. E nem é aquela questão de não se enxergar. Não, eu não sou mesmo. O outro é que está projetando, e aí o outro escutou, e você não é aquela pessoa. Você vai permitir que isso é um erro. Onde está escrito que a gente tem que falar mal dos outros? Aonde? Onde está aconselhado? Fale mal dos outros. Então, quando se fala mal dos outros, né, vocês já entenderam isso lá na inveja, na crítica, já entenderam isso? Quando se fala mal, que é um mecanismo de defesa, né, esse desprezo invejoso que a Melanie Klein fala, essa pessoa está se defendendo das angústias dela. E você foi o objeto da vez. Isso pode destruir mesmo a sua vida, as suas relações, os seus negócios, injustamente. Injustamente pode ver que, ó, cuidado com a aspa aqui, ó. Não é injusto, você também tem que passar por isso. Para você também ser prova do perdão. Para você também ser prova da brandura. É sempre duplo, é tudo fluido, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porém, se eu olhar para a justiça, eu nunca vou evoluir. A pessoa que pede justiça do homem não entende virtude. Porque o mundo não é justo. Primeiro porque o mundo é um caos e as outras pessoas estão em faixas de evolução diferentes e elas vão errar com você. E se eu ficar pedindo justiça e igualdade, você vai ficar louco. Louco. E aí você não vai conseguir aceitar a vida natural. Entendem isso? Então, vocês estão com uma cara assim. Vou até parar de falar. Deixa eu escutar um pouco de vocês agora, sobre o que a gente acabou de falar, porque eu falei bastante coisa. Vamos lá. O que me vem em mente é as experiências que todo mundo tem, né? As merdas que todo mundo tem, só que mais que a gente passa por configurações de narrativa parecido, cada um vai ficar preso de um jeito, em uma história, um vai ficar super bem resolvido com uma parada que aconteceu de uma forma muito próxima que outro passou. E
Assim como tem um bem resolvido, o outro vai levar essa porra pra vida inteira, nunca vai admitir que aconteceu, nunca vai aceitar. Eu, por exemplo, né, sempre fico preso na aceitação, né? Eu tenho, sim, comigo esse senso de justiça muito grande, né? E certeza que isso é algo que eu vim aqui para resolver comigo. De conseguir lidar com isso, de reconhecer que o outro também erra, e eu tenho que olhar para os meus erros e aprender com eles. E é algo muito difícil, né? É algo maduro, necessário, porém é difícil. E ninguém falou que ia ser fácil, né? Justamente, eu lembro sempre do que tu fala, do Mano, sim, é difícil. Só que a maturidade aí é lidar sabendo que é difícil sim e entender que você não tá sozinho. Acho que isso que ajuda bastante, que a gente depende sim uns dos outros, que a gente tem o nosso desafio, o outro também tem. A gente pode, a gente precisa respeitar o desafio do outro. E se você quiser ver como que você pode contribuir para ele, né? Mas E olha que interessante, né? Porque o outro, ele vai errar com a gente onde a gente normalmente tem uma qualidade. E é aí que deixa nós doidos. Porque assim, eu nunca faria isso. Olha a loucura que é falar isso. o teste, né? Olha a loucura que é falar. Eu nunca faria isso. Eu nunca faria mesmo, de fato. Se eu prometer uma coisa para você aqui, eu sou da velha guarda. A coisa que eu mais sigo é no fio do bigode. Essa frase, eu sigo ela. É no fio do bigode. Não precisa assinar nada comigo. Todo mundo que mexe comigo sabe. Se eu te disse que eu vou ali, eu vou ali. Se eu vou te dar X, eu vou te dar X. É no fio do bigode. Ô, Du, Foi por uma dor, ó, para completar uma coisa interessante para vocês. Foi a partir de uma dor? Muitas pessoas, totens, na verdade, me feriram em relação a exatamente faltar com a palavra. Sim. Então veio de um mecanismo de defesa cumprir com a palavra. Veio só depois que eu entendi isso. Que, na verdade, o que eu chamava de qualidade era uma neurose. Dei um passo para trás. Ó, presta atenção. Tem que dar um passo para trás, entender que aquilo, na verdade, é de uma couraça, não era do meu eu. Que o meu eu, na verdade, não estava desenvolvido nesse lugar. Que eu comecei a desenvolver, de fato, essa qualidade em mim. E não porque eu não queria, era por uma lembrança da dor. Entendeu? E aí você só consegue chegar nisso quando você pega e aceita que aquele que errou, tudo bem, esse cara pode ter errado comigo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Entenderam o que é a verdadeira cura na psicanálise das virtudes? Não é só externa. Eu vou chegar no elemento e aí aí a vida vai vir com as provas, porque eu tô vibrando nisso, não tô vibrando? Da coisa do ser correto, faltou comigo, o cara me ferrou, faltou com a palavra, então agora para mim eu dou a palavra. Aí tudo bem, aí eu vou lá, dou um passo para trás, e aí as provas vão vindo, as pessoas começam a faltar com a palavra comigo. Eu passei por tudo isso anos atrás, eu tô contando já história vivida já. E aí a vida vem e as pessoas começam. E aí é a prova dos 9. Por quê? Como é que você vê a prova dos 9? Vocês aprenderam na aula passada. Eu fui sintomático. Veio sintoma. Eu fiquei com raiva das pessoas. Eu trouxe uma associação e entrei no estado emocional que eu entrava com aqueles primeiros que me faltaram. Se sim, é só da boca para fora. O sintoma tem que responder. Entenderam? nossa, Du, a tua aula tá caindo como esse vibrato dessa semana foi exatamente a tua aula aí, Que bom. né? Essa atração, né? Essa vibração e tudo que você está contando aí está acontecendo comigo. Então você está na prova, entendeu? Você está. Está acontecendo comigo. E quando eu falo prova, gente, não é espiritual, não confunda com espiritual. Estou falando que você gera energia, ondas eletromagnéticas. Eu estou vibrando numa dor, estou vibrando numa coisa que eu estou tentando entender. Não estou vibrando nisso? Cara, sim, tudo funciona por vibração. O mundo funciona por vibração. eu atraio, né? É falar, por que tanta gente agora faltando com a palavra, porra? Você fala, eu tô em prova. Eu puxei isso aqui para mim. Fui eu que puxei para mim para ver se eu tava em evolução mesmo. Aí é onde o universo já programou
tudo bonitinho, dessa forma, que é pra gente evoluir. Não é que não tem alguém cuidando, tem gente que acha que Deus está fazendo isso, ó, Deus vai lá, pum, 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 mexendo essas peças, né? Não, o universo já preparou uma matemática que já funciona dessa forma. Entendam isso. É muito mais a física quântica do que espiritual. Não é espiritual. A coisa é, literalmente, já funciona assim. É como, puxa, imagina que imagina Deus olhando e falando, aquela plantinha ali precisa regar. Eu acho que eu vou deixar, quando Deus foi fazer a terra, falou, vou deixar. Tem água suficiente e todas as plantas precisam regar. Vou deixar que os homens reguem as plantas. Ia dar certo? Não. Ele falou, vamos mudar o sistema. Põe a porra do sol, sobe a chuva, vira nuvem, rega tudo sozinho, porque vai dar bosta. As plantas vão tudo morrer, que esses doidos, eles não vão regar porra nenhuma. Não tem um sistema próprio ali? Entendo que esse exemplo bobo que eu estou dando do sistema próprio de, olha, vai a chuva, vai o que sai da água, que vai lá, que vira nuvem, que planta, que rega as plantas, que tá tudo beleza. É assim em tudo. Já tem um sistema pronto. Então, é um sistema pronto para evoluir. Eu tenho que evoluir, não tenho? Então tem um sistema pronto. Então, cada vez que eu tenho uma dor, vai atrair as coisas para mim. Aí eu passo pela prova, vai atrair esse negócio. Aí finalizou, eu não vibrei sintoma. Acabou essa coisa na minha vida. Acabou, eu não atraio ninguém mais que falta com a palavra comigo. Por quê? Porque eu não tenho mais. Eu não vibro mais na dor e nem ainda estou no meio da solução. Eu solucionei. Tipo, eu realmente dou a palavra porque meu eu evoluiu. Acabou. Ou seja, essa coisa não acontece mais comigo. Entendeu? Agora acontece outras, né? A merda é essa, né? Acontece as próximas, porque a gente não virou Jesus. Arrumou um pontinho. Saiu do 0 a 10, 2, foi pro 5. Nossa, eu tô arrasando em um ponto. No 5 ainda. Aí a gente tem que ter essa noção de que é tudo muito pouco. É tudo muito pouco. Entendeu? Isso, para quem tá debruçado em evoluir, é pouco. Aquele que não tá... Isso nem é assunto para ele na vida. Tem gente que evolui extremamente pouco. O cara passou 80 anos. Você fala assim, o que você evoluiu em 80 anos? Pouquíssimo. Porque ele não colocou como prioridade a evolução. E a gente tem que mudar esse modelo, a gente tem que anunciar para a sociedade. Sociedade, pelo amor de Deus, o caminho é a evolução. E não é nós. Tem 5 mil religiões falando há 2 mil anos. Não falando que nós aqui inventou esse negócio. Mas nós, como cientistas, nós temos que entender, nós temos que dar voz a isso. E falar, gente, você só está com essas dificuldades. E aí, quando o cara chega no seu consultório, é esse olhar que você vai colocar. Então você teve esse trauma. Esse trauma gerou essa defesa. Essa defesa está gerando essas situações. Isso a psicanálise já entende. Agora, o olhar da virtude é qual é a ferramenta que você não tem, qual é a competência que você não tem para lidar com aquela dor e esses problemas. Eu vou olhar o problema atual, vou ver a associação que tem ao trauma, a falta, e aí eu vou entender que competência falta. E no meio de treinar a competência, você vai atraindo mais. Até você... cheguei.